como devemos examinar as Escrituras? Devemos fixar nossas estacas de doutrina uma após outra e então fazer com que todas as Escrituras correspondam às nossas opiniões estabelecidas? Ou devemos levar nossas ideias e pontos de vista para as Escrituras e medir nossas teorias em todos os aspectos pelas Escrituras da verdade? Muitos que leem e até ensinam a Bíblia não compreendem a preciosa verdade que estão ensinando ou estudando. Os homens alimentam erros quando a verdade é claramente assinalada. E se eles apenas trouxessem suas doutrinas para a palavra de Deus e não lessem a palavra de Deus à luz de suas doutrinas, para provar que suas ideias estão corretas, eles não andariam em trevas e cegueira, nem acalentariam o erro. Muitos dão às palavras das Escrituras um significado que se adapta às suas próprias opiniões. Então, enganam a si mesmos e enganam os outros por suas interpretações errôneas da palavra de Deus. Isso está escrito no livro O Outro Poder. Vejam só, queridos irmãos e queridas irmãs, precisamos ter muito cuidado com a forma como nós examinamos, como nós estudamos as Escrituras. Ao invés de ir com uma opinião pré-concebida, precisamos estar dispostos a serem ensinados pela Palavra de Deus e pelo Espírito Santo, não é? E agora vamos ler um outro texto aqui, que está no livro Mensagens Escolhidas, volume 2, e diz o seguinte para nós. Como o coração humano é enganoso! É muito fácil harmonizar-se com o que é mal. Nada há mais prejudicial ao interesse da alma, à sua pureza e às suas genuínas e santas concepções de Deus e das coisas sagradas e eternas, do que dar sempre atenção às coisas que não são de Deus e exaltá-las. Isso envenena o coração e degrada o entendimento. A verdade pura pode ser rastreada à sua origem divina, por sua influência que eleva, refina e santifica o caráter do que a recebe. Vejam como vocês ouvem. É a advertência de Cristo, ali em Lucas capítulo 8, verso 18. Devemos ouvir para aprender a verdade, para que andemos nela. E, em outro lugar, prestem bem atenção no que vocês ouvem, disse Jesus em Marcos capítulo 4, verso 24. Examinem acuradamente, examinem todas as coisas, disse Paulo em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 21. Não deem crédito a qualquer espírito, mas provem os espíritos para ver se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído mundo afora. Disse João ali na sua primeira carta de João, capítulo 4, verso 1. Esse é o conselho de Deus. Daremos ouvidos a ele? Então, a irmã White escreveu isso, e deixou essa pergunta para nós. Depois de trazer todos esses textos bíblicos aqui, ela deixa essa pergunta: será que nós vamos dar ouvidos aos conselhos de Deus? De nos atentar a como nós ouvimos, de examinar todas as coisas, de prestar bem atenção naquilo que está sendo dito, naquilo que nós estamos ouvindo, e de provar para ver se as pessoas que estão falando isso para nós estão falando de acordo com a vontade de Deus ou se elas são falsos profetas, não é? Bom, e agora nós vamos ler um outro texto que também está no mesmo livro, Mensagens Escolhidas, volume 2, e diz o seguinte para nós: a fé em uma mentira não terá influência santificadora sobre a vida ou o caráter. Nenhum erro é verdade, nem pode tornar-se verdade pela repetição, nem por fé nele. A sinceridade nunca salvará alguém das consequências de se crer num erro. Sem sinceridade,
não há genuína religião, mas a sinceridade numa religião falsa jamais salvará o ser humano. Posso ser perfeitamente sincera em seguir um caminho errado, mas isso não torna certo o caminho, nem me levará ao lugar a que eu desejava chegar. O Senhor não quer que tenhamos cega credulidade e chamemos isso de fé que santifica. A verdade é o princípio santificador e, portanto, cabe-nos saber o que é a verdade. Precisamos comparar as coisas espirituais com as espirituais. Precisamos provar tudo, mas reter somente o que é bom, o que apresenta as credenciais divinas, que põe diante de nós os verdadeiros motivos e princípios que nos prontificam à ação. Vejam só, queridos irmãos e queridas irmãs, o que a irmã White escreveu aqui. Eu achei muito interessante isso. Ela disse, Posso ser perfeitamente sincera em seguir um caminho errado, mas isso não torna certo o caminho, nem me levará ao lugar a que eu desejava chegar. Que nós possamos nos lembrar disso e então buscar sinceramente na palavra de Deus e examinar completamente aquilo que Deus deixou para nós, para que então nós sigamos a verdade, não é? Que nós cheguemos ao conhecimento da verdade, que cheguemos ao conhecimento de Cristo, que cheguemos ao conhecimento da vontade de Deus para nós. E não que nós recebamos algo de alguém e creiamos nisso sem verificar na palavra de Deus se é de fato assim, não é? Então, fiquem com Deus, continuem conosco aí ao longo dessa semana nos estudos que nós vamos ter. Um grande abraço e até a próxima, se assim Deus nos permitir.